Seja bem-vindo para mais esse momento de reflexão. Reflexão sobre o quê, princesa? Reflexão sobre o quê? As 5 linguagens do amor. As 5 linguagens do amor. O que é o amor? A gente precisa entender o que é o amor. Não apenas entender de forma abstrata, de forma vazia, mas entender o que o amor significa de fato. Como é que nós podemos expressá-lo? Como que eu posso fazer com que alguém entenda, a minha mensagem de amor, a minha linguagem de amor, Como é que a gente comunica amor? Como é que a gente se faz compreensível através do amor? Eu sou o professor Nelson. Eu sou Angélica, esposa do professor Nelson, com acento. Pois é, a gente já se conhece um pouco mais. Nós, no nosso último encontro, a gente falou sobre... Palavras de afirmação. Exatamente. Então a gente já está no nosso terceiro encontro, Sim. Falando sobre as 5 linguagens do amor. Então, no nosso primeiro encontro, a gente fez uma introdução. Nosso segundo encontro foi sobre palavras de afirmação. E hoje nós vamos falar sobre... Tempo de qualidade. Tempo de qualidade, tá? Participe, deixa aqui os seus comentários, as suas críticas, as suas sugestões, as suas dúvidas, para que a gente possa interagir durante esse momento. E também curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal, assista às aulas passadas, os nossos encontros passados, Se você acha alguma coisa interessante, coloque aqui o seu comentário, o seu nome, como é que você está, como é que você se sente em relação a esse tema abordado, mas não deixe de participar, a gente precisa dessa interação, a gente precisa da sua contribuição. E assim, eu não sei para vocês, mas essa linguagem de uma forma específica, tempo de qualidade, tem nos rendido muitas conversas no nosso dia a dia, no nosso casamento. Essa semana a gente conversou bastante sobre isso. É algo bem desafiador para que a gente coloque em prática. Então a gente precisa estar refletindo sobre uma série de aspectos que permeiam esse tema. Esse ano a gente faz quantos anos de casamento? 13 anos, né? Sim. São 13 anos de casamento. E aí julho. O que eu cheguei à conclusão é que no início do nosso casamento, pelo menos da minha parte, minha linguagem do amor era mais palavras de afirmação. E hoje, pasmem, minha linguagem do amor principal ela mudou. Ainda tem palavras de afirmação, mas minha linguagem do amor principal é tempo de qualidade. Mas o que significa tempo de qualidade? Vamos para a Bíblia primeiro, Vale a pena ler a Bíblia novamente, Todo dia a gente tem que ler, Vale sempre a pena. Eu tinha visto, deixa eu achar aqui, o que eu achei interessante, são 2 textos que eu achei muito interessantes em Lucas. Lucas capítulo 8 e o verso 22. Lucas capítulo 8, verso 22. Eu acho que a gente pode ler não só o verso 22, mas a gente pode ler até o verso 25. Eu acho que vale a pena. Esse é um texto bem interessante e fala um pouco sobre essa questão de tempo de qualidade também e como os discípulos percebiam esse tempo de qualidade, Então, Lucas capítulo 8, versos de 22 a 25, Pare tudo que você está fazendo agora, pelo menos no momento de leitura da palavra, e se concentre, Nós estamos aqui na nossa escola bíblica virtual, na nossa primeira igreja batista de Natal. Nesse momento a gente não pode fazer o nosso estudo presencial, mas a gente pode aqui interagir e refletir sobre as verdades contidas na palavra de Deus e que podem ser aplicadas ao nosso cotidiano, às nossas necessidades diárias. Mas vamos lá, Angélica, princesa, você pode ler para a gente aqui Lucas capítulo 8, versos de 22 a 25. Aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: "Vamos passar para a outra margem do lago." E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: "Mestre, mestre, estamos perecendo." Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: "Vocês não têm fé?"
Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? O que a gente percebe, né, para mim o que chama a primeira atenção é o verso 22, que diz assim: aconteceu que num daqueles dias, né, Jesus estava pregando, falando suas parábolas, encontrando, curando muitas pessoas, e aí naqueles dias, naqueles momentos, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos, né? Então a gente vê exatamente Jesus passando momentos com seus discípulos, e o fato de Jesus ter dormido, né, em um momento de crise, fez com que eles entrassem em pânico, né? Jesus só é segurança quando ele está acordado, né? Essa coisa de só Jesus estar ali de corpo presente não valeu muito para os discípulos, não. Eles continuaram desesperados e foram lá cobrar que Jesus Eles estivesse queriam que Jesus desperto. desse atenção realmente, né? Eles queriam atenção. Olha, Jesus, acorda aí, fica desperto aí. Então isso é bem interessante, né? Um outro texto que eu acho bem interessante também, um pouco mais à frente, é sobre a transfiguração de Jesus. E diz assim, Jesus ele falou sobre tomar a sua cruz, ele fez uma série de pregações sobre o reino de Deus. E aí no verso 28, Lucas, capítulo, mesmo livro, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 28, diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. Então essa coisa de Jesus também chamar, ele podia orar sozinho, né? O Deus do universo, o Criador de todas as coisas, Não precisava né? de companhia, né? O grande membro, né? O Filho dentro da Trindade, né? Ele precisava chamar Pedro, João e Tiago para orar, né? Para ter momentos específicos, né? Então essa coisa de você ter esse momento de proximidade. O que significa tempo de qualidade? Vamos fazer uma lista básica de tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? Fazer coisas juntos, né? Assistir novela juntos. É tempo de qualidade? Aí você me pegou. Porque o que acontece? Eu posso estar do seu lado aqui assistindo TV, mas eu não estar concentrada na sua necessidade, naquilo que você realmente Assistir está filme. precisando. Assistir filme juntos. É um tempo que a gente passa juntos e que é legal, mas eu não sei te dizer se é um tempo de qualidade. Caminhar na praia juntos. No momento que eu estou direcionando a minha atenção especificamente para você, no momento que eu estou caminhando contigo, conversando contigo, eu diria que eu estou tendo um tempo de qualidade. Levar o filho para o parquinho. É tempo de qualidade? Claro. Depende. Eu posso conversar com você, não? Depende. Não, mas levar o filho. Você tem o seu filho, É você tempo de vai qualidade levar ele com no o parquinho. filho. Você vai levar ele no parquinho. É Se tempo de eu qualidade. ficar no celular, como a gente via muitos pais fazendo, né? Eu espero que quando Nossa. chegar a nossa vez, a gente seja diferente. A gente não pode dizer nada, porque a gente não é eu pai. acho que é mais fácil Mas a assim, gente ficar preso no celular. tinha muitos pais que ficavam um menino brincando lá e o pai. Ó, essa é uma coisa interessante. Eu lembro que é uma Isso coisa não é tempo de qualidade para criança. que sempre me doeu muito quando a gente morava num condomínio. Porque nos condomínios geralmente tem os parquinhos e várias vezes a gente olhava assim pela varanda, né? E aí quando a gente estava olhando, a gente via as crianças pulando, né? E gritando: pai, mãe, olha aqui, olha aqui. E aí o que acontecia? Tava lá o pai e a mãe no celular, colado aqui. E, ok, legal, meu filho, legal, legal. Essa é uma coisa, acho muito triste. Agora, em relação ao filme, de assistir filme juntos, pode até ser um tempo de qualidade, porque às vezes a gente tá assistindo, né, a gente vai e comenta alguma coisa sobre aquele Segura filme. na mão. Não, mas a gente tá comentando alguma coisa, a gente tá interagindo juntos acerca de algo. Não deixa de ser um tempo de qualidade, mas não é o melhor tempo de qualidade. Eu acho que tem os níveis, entendeu? Vamos chegar a uma definição, né? O que você acha que é tempo de qualidade? A gente pode até chegar a uma definição aqui, nós dois, mas é importante também a sua opinião sobre isso. Comente aí no nosso chat. Eu acho que tempo de qualidade é quando alguém intencionalmente dedica tempo a só aquela pessoa. Eu vou
ver as suas necessidades e eu vou dedicar o meu tempo só dando atenção a você. Mas aí o filme nessa história. É ou não é? Mas aí o filme, você está compartilhando uma coisa que a pessoa gosta de fazer. É um lazer, é um hobby, pode ser ler um livro em conjunto, pode ser caminhar na praia. Eu acho que o tempo de qualidade, para quem tem o tempo de qualidade como linguagem do amor, você pode dar presente, você pode elogiar, mas se você não der 10 minutos a 20 minutos do seu dia olhando nos olhos da pessoa e perguntando como você se sente, como foi o seu dia hoje, como é que foi na escola, como é que foi no trabalho, e a pessoa ter essa possibilidade de se expressar e ver que tem alguém e sentir que tem alguém prestando integralmente, não dividindo a atenção com o celular, não dividindo a atenção com a televisão, mas dedicando 100% a curtir a vida, curtir parte da sua existência, entregar parte da sua existência a outra pessoa, aí eu acho que essa pessoa vai se sentir amada. Exatamente. Porque a pessoa, ela se sente importante, ela se sente valorizada quando você realmente Licença que eu vou tomar o meu chá. Hoje eu estou tomando chá, viu? Vou tomar o meu chá na minha caneca. Olha que caneca linda, olha só. A pessoa se sente valorizada, se sente importante quando você direciona, né, de alguma forma o seu tempo a ela. Porque uma coisa é eu estar aqui no mesmo ambiente que você está falando comigo, que é uma reclamação, gente, que eu ouço demais. Às vezes ele está conversando comigo. Aí eu tô escutando, tô interagindo. Aí às vezes eu olho um minutinho, gente, o celular, um minutinho, aí surge alguma coisa do trabalho, um minutinho. Aí ele já se chateia. Aí eu disse, mas amor, eu tô prestando atenção ao que você tá dizendo. Não, mas eu acho que esse sentimento é principalmente, eu acho que é assim, quando você chega do trabalho, ela chegou do trabalho. Eu estou home office, gente. Eu estou trabalhando Direto em casa. É só eu e o cachorro. Aí ela passou o dia fora, né? Passou o dia longe. Ela chegou do trabalho, ela quer uma questão de organização, ela quer fazer o quê? Ela quer passar tudo que ela fez, todos os procedimentos para a pessoa que vai assumir no outro dia. Isso. Então ela quer organizar o dia para deixar um trabalho bem feito. Só que, tipo, ela acabou de chegar em casa. Eu quero que ela dedique 20%. É, o meu também. 20% ela acabou de chegar, me dê pelo menos 20% de atenção, que eu estou aqui carente, eu e o meu cachorro queremos um cafuné. Que alguém olhe no olho da gente e pergunte como foi o seu dia, mas sem dividir a atenção com qualquer outra coisa, né? Esse é o grande desafio, porque às vezes a gente, por exemplo, tem um casamento mais duradouro, mais anos de casamento, e aí a gente muitas vezes tem na cabeça que o outro vai entender determinada coisa que eu preciso fazer, o outro entende, eu tenho que fazer isso. Mas eu acho que entende, mas depois de alguns meses... Mas você precisa continuar mostrando para o outro o quanto ele é importante para você. Que ele é mais importante, inclusive, né, do que as outras prioridades que você tem. Então, eu compreendo. É um desafio. É um desafio de todas as partes, né? Porque ao mesmo tempo, assim, a gente tem que compreender também a responsabilidade do trabalho do outro, né? O outro, ele tem uma responsabilidade no seu trabalho. Ele tem uma igual importância no seu trabalho, né? Não é o meu trabalho é mais importante do que o de Angélica, o de Angélica é o mais importante. A gente tem um acordo também, isso é uma coisa, nossa, cada casal tem a sua dinâmica, claro, cada família tem a sua dinâmica, mas a gente tem um acordo que a gente não tem, tipo, o emprego mais importante ou menos importante, o emprego que traz mais receita para casa ou que traz menos receita para casa. A renda é única. Nossa renda é única, então... A gente não tem um orçamento de Angélica, o orçamento de Nelson, as contas que Nelson vai pagar, as contas que a Angélica vai pagar. É um orçamento só, uma receita que é a receita da família. E isso a gente aprendeu no curso de noivos, Sim. né? Saudade, né, do curso de noivos. Muito bom o curso de noivos. A gente tem que ter outros cursos assim, né? Casados para sempre a gente está devendo até hoje. Até hoje, a gente chega lá. Quando é que a gente vai fazer? Neide Freire, por favor, não vai dar certo. Vai sim. A gente ia começar uma turma e veio a pandemia, travou tudo, né? Mas assim, uma das coisas que a gente aprendeu no One, né, que é o curso de noivos,
um para ser dois, né? Como é que é? É alguma coisa assim, né? Noivos para sempre, não. Não, noivos para sempre Não, eu sei que não né? é. Mas uma coisa que a gente aprendeu lá, e uma coisa que a gente via até embasamento bíblico para isso, é que a família é uma só. Deus não enxerga o Nelson e Deus não enxerga a Angélica de maneira individual. Ele vê a missão da família, ele vê... Deus tem um projeto para uma família. E assim, não existe uma forma. A gente está aqui falando sobre linguagens do amor e dando algumas dicas, né? Acerca de relacionamentos, baseado no livro do Gary Chapman. Então essa é uma teoria sobre como se expressa amor através de 5 linguagens básicas. Isso, e a gente está colhendo algumas histórias bíblicas também, tentando relacionar o que a gente vê na Bíblia com essas linguagens, mas isso não quer dizer que exista uma forma para os relacionamentos. Você, com sua família, precisa se sentar e precisa refletir. Quais são as nossas prioridades enquanto família? Né? Quais linguagens a gente pode estar exercitando uns com os outros? Né? Que tempo de qualidade a gente pode estar eu acho que nós, enquanto usando, seres humanos... né? Enquanto família... Nós, enquanto seres humanos, nós temos necessidades. Sim. Então a gente vê que os discípulos, eles não ficaram tranquilos só por Jesus estar no barco. Ele até fala, cadê a fé de vocês? Né? Os discípulos queriam Jesus acordado. Olha, tu acorda, não adianta você estar dormindo, você tem que estar aqui atento. Jesus também teve o mesmo sentimento, né? Quando ele reclamou que os discípulos não puderam vigiar pelo menos 1 hora com ele, né? Quando ele estava passando por uma situação muito difícil. Então a gente precisa, né, entender que tempo de qualidade vai muito além do que está só do lado da pessoa. Né? Eu preciso realmente me dedicar a ela, a minha atenção, as minhas energias. Existem também 2 distinções. O Dr. Gary Chapman, ele separa entre só o tempo de qualidade, em termos de uma atividade a fazer de forma conjunta, como também a conversa de qualidade. A conversa do tempo de qualidade, ela é um outro aspecto. Então tem pessoas que elas vão se sentir amadas se você assistir um filme com elas. Você fez uma coisa, um hobby, alguma coisa que a pessoa gosta de fazer. Eu amo assistir série. Junto com ela. Amo assistir série. Me dê uma série que eu maratona contigo. Mas tem pessoas que, para elas se sentirem amadas de verdade, elas precisam ter uma conversa de qualidade. Sim. E uma conversa de qualidade, ela não é só tipo, o que você acha da nova escola das crianças? Legal. Ponto. É difícil, né? E aí um desafio, né, principalmente para quem tem filhos também, é porque cada filho tem uma linguagem do amor bem distinta, né? Eu imagino que deve ser um desafio, né? As personalidades diferentes de cada filho. Então, cada filho tem uma linguagem do amor, né? Talvez tá você na mesma casa, tem a mesma criação, os mesmos hábitos, muitas vezes a mesma rotina de horários e tudo mais, mas os 2 ou 3, ou sei lá quantos forem, são completamente diferentes uns dos outros, né? Cada pessoa tem uma necessidade específica. Agora, essa é a questão. Se eu amo alguém, eu quero me comunicar com alguém. E aí, na mesma forma que quando eu quero me comunicar com alguém, né, eu vou me esforçar e eu vou aprender uma nova língua, se aquela pessoa fala um outro idioma, a gente tem que se esforçar para aprender novas linguagens, né? A gente tem que se esforçar para pensar sobre isso. Mesmo que aquela não seja a minha linguagem principal. Então, por exemplo, uma coisa que a gente até discute vez por outra é se quando a gente tiver filho, o filho gostar de rock, porque você, por exemplo, gosta só de música erudita, tem um perfil mais, né, mais diferenciado. Exato, eu gosto de música. Se meu filho não gostar de música? Lá vem ele. Se ele gostar de uma zoada, né? Tipo, se meu filho gostar de futebol, mas eu não jogo futebol, e aí, o que fazer diante disso? Eu preciso também incentivá-lo naquilo que ele gosta de fazer, mesmo que seja o que eu não gosto. Não. Se meu filho gostar de não sei o que, da pisadinha, não. Eu acho que devem ter limites bem definidos. Eu tenho barões da pisadinha demais. Eu tenho amigos que gostam, né? Não é ruim. Aí foi demais. Né? Não é ruim. Tem que marcar. Tudo tem gosta limite. de alguns ruídos.
algumas coisas Não que... entrega o rapaz, né? Eu só entrego o rapaz. Não, eu tenho que mexer com ele, que ele gosta também de ficar mandando mensagem para mim, mexendo comigo. Então, a linguagem do amor dele é cutucar, entendeu? Tá, mas e aí? Se o filho for completamente diferente, a gente mesmo assim tem que fazer com que ele se sinta valorizado naquilo de que ele gosta. Tá. A gente não pode tratar com desdém. Olha, Agora existem quem limites, ama- existem, como é que eu posso dizer? Existem também determinadas Olha, normas que devem reger a conduta da pessoa, não, né? assim, ó, Mas todos nós temos necessidades tem a educação emocionais. também. Mas todos nós temos necessidades emocionais. Eu acho que é importante a gente aprender a expressar essas necessidades emocionais de maneira saudável Mesmo que haja diferenças. mesmo que haja diferenças. Então, eu acho que o papel da família é meio que fazer esse exercício de se afinar nessa expressão. Então, eu não gosto de alguma coisa, eu vou comunicar com carinho e transparência. É aquele versículo, né? Como o ferro afia o próprio ferro, assim o companheiro ao outro. Né? O Então, ser humano o aprende com relacionamento outro ser humano. não é algo fácil, é algo desafiador. Mas aí Mas essa é é a importante. distinção entre amar e não amar. Quem não ama, ignora. Quem ama, vai fazer um esforço. Se você ama alguém, você precisa se esforçar, né? É como aquela mãe que o bebê está no braço, começa a pesar, o bebê, imagina se o bebê está com febre, você está preocupada com a saúde dele, o seu braço está dormente, mas você não pode colocar ele agora, simplesmente largar ele em qualquer lugar, você tem que segurar um pouco mais. E aí o bebezinho ele vai ficando cada vez mais pesado, né? Porque o tempo vai passando, você está com o braço dormente, mas você não vai atrapalhar a recuperação da saúde do seu filho. Eu acho que quem ama se doa, quem ama se esforça um pouco mais, né? Se você ama de verdade, faça esse esforço, aprenda a linguagem do amor de quem você ama, né? Faça esse desafio. Tente uma coisa que é muito triste, e isso diz respeito ao nosso egoísmo, porque eu tenho que parar para entender a forma como o outro se sente Tipo, eu já amado. tenho tanto o que fazer, já tô com a rotina tão frenética. Isso é frescura! Ainda tenho que ficar dedicando tempo É mais fácil dizer pra assim, isso. ó, é mais fácil dizer isso é frescura, isso é besteira, Se resolva, lide com isso, né, se Reinaldo? resolva. Você já é um adulto, Se supere isso. resolva, né? Não, mas Às aí vezes é o importante. assunto, às vezes é importante, né? Dizer, ei, parou, acredite em mim. Sossega. Acho que foi o que Jesus fez, né? Jesus, o povo, vamos morrer. Parou, cadê a fé de vocês? Tem horas que é Vocês não preciso. têm fé? Né? Eu preciso acreditar que, mesmo que minha esposa chegue do trabalho ainda com a cabeça no trabalho, ela não está fazendo isso porque ela não me ama, mas é porque ela tem responsabilidades, coisas sérias para fazer. Ao mesmo tempo, eu preciso aprender a ceder também, né? A entender que há momentos e momentos pelo menos uma vez para por mês. determinadas atividades. Então é difícil, porque eu fico querendo o tempo todo resolver as coisas do trabalho, mas eu tenho que parar. Porque o marido dela está em E dar casa, importância ao que saudável. realmente merece importância também. O marido dela está em casa, saudável, de bucho cheio, tudo arrumadinho. E existem pessoas que estão realmente precisando de um cuidado especial, uma questão de vida ou morte, né? Ter senso para saber o momento de simplesmente organizar melhor a agenda, estabelecer limites com relação ao trabalho, independente da responsabilidade que se tenha no trabalho, e estabelecer essas prioridades também com relação à demonstração de atenção propriamente dita. Isso é um desafio, mas é uma questão de sabedoria, eu acho. Mas meus queridos, não se acostumem com quem vocês têm dentro de casa. Não se acostumem, não é no sentido de não aceitar a pessoa, não foi isso que eu quis dizer. Mas eu quis dizer o seguinte, não deixe que a rotina faça com que você não demonstre de uma maneira especial aquilo que você sente pelos seus. E algumas procure pessoas... fazer algo diferente, procure realmente, né, encher o tanque do amor dessas pessoas. E algumas pessoas, você pode elogiar, você pode fazer uma carta de amor. Algumas pessoas, elas só vão se sentir amadas se você dedicar um tempo da sua existência para
atender assim, para dar atenção só àquela pessoa. É olhar nos olhos e dizer, desabafe, fale os seus problemas, Porque, assim, conte como foi o seu dia, sem apresentar soluções, E sem amor- apresentar respostas, mas, na verdade, apresentar as perguntas certas. Como você se sente em relação a isso? Como você se sente em relação a esse problema? E amor é ação, né? Amor não é sentimento, porque a gente fica querendo que o nosso sentimento esteja condizendo com o momento para que a gente possa realmente fazer algo. Mas não, gente, às vezes a gente nem tá com aquele sentimento todo, mas o fato da gente amar a pessoa e entender que o amor vai muito além do sentimento que eu tô naquele momento, faz com que eu faça algo na prática por aquela pessoa. Eu vou dar um exemplo prático, né? Que a gente colocou o seu exemplo para comigo, mas houve momentos em que foi o contrário, né? E de forma bem séria. Eu lembro uma vez que a Angélica estava com muita febre, estava doente, e mamãe chegou lá em casa e começou a cuidar de Angélica. Quando eu vi que mamãe estava cuidando de Angélica, então eu fui fazer minhas coisas do trabalho. E eu lembro que tinha um documentário que eu queria muito assistir. Eu queria muito assistir, de Tá vendo verdade. aí? Quem me conhece sabe que eu tenho uma relação com documentários. Era um documentário sobre um dos primeiros professores universitários do Brasil, nesse modelo de universidade moderna e tal. E ele fez uma pesquisa na Amazônia. E aí era muito interessante, eu queria muito tempo assistir esse documentário, eu nunca conseguia pegar na TV aberta e estava passando aquele documentário. E aí eu tava ali, e a Angélica tava... E eu me desintegrando, entendeu? A Angélica Passando tava muito mal, doente. super mal. Tava muito doente. E depois que ela se recuperou, ficou boa, ela ficou, por muito tempo, ela guardou essa tristeza no coração. Tipo, o dia que ela estava muito E doente... ele nem olhou pra minha Eu cara. nem olhei pra cara dela. Na minha cabeça, Tá ótimo, ela tava bem. não era né? isso. Suas necessidades estavam sendo Supridas. supridas. Minha mãe estava lá, dando atenção à Angélica, levando tudo que ela precisava, cuidando dela. E ela estava bem, estava em casa, alimentada, medicada e com uma pessoa cuidando. Para que ela queria que eu tivesse ali do lado? Eu não ia fazer diferença. Eu não tinha o poder da cura, de curar. Eu tinha um documentário importantíssimo. Mas a grande tristeza dela é que ela estava se sentindo muito mal, ela estava doente e naquele momento eu não dei a mínima atenção para ela. Isso fez com que ela não se sentisse amada. E aí um documentário qualquer que passa hoje, você pode assistir outro dia, ou se você não assistir, você pode ter um livro e ler simplesmente o conteúdo daquilo. Você pode acessar o conhecimento em qualquer outro momento. Mas aquele momento em que ela estava doente, precisava de amparo e apoio, ela não teve amparo e apoio, né? Então essas coisas, às vezes a gente pensar um pouco pragmaticamente, tipo, ela está com as necessidades supridas, então o resto é frescura, isso é besteira. Eu demorei para entender realmente o que isso significava. Mas são alguns desafios, né? Algumas pessoas têm uma necessidade mesmo. Assim, eu sou uma mulher de planejamento, sabe? Às vezes, né, eu só até não gosto tanto dessa característica. Tudo você tem que planejar, mas o planejamento, ele é algo muito essencial na vida da gente, inclusive para os relacionamentos. Então, às vezes você para fazer uma atividade do seu trabalho, aí você para pensar nas suas metas relacionadas àquilo, né, os seus objetivos, né? Faz todo um plano de ação com base no seu trabalho. Mas para a sua vida pessoal, para a sua vida de relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, você não para refletir. E você espera que as pessoas por si só entendam a importância do seu trabalho. Mas será que agora não é o momento da gente parar um dia, sentar e pensar quais são as necessidades que a minha esposa tem? Quais são as necessidades do meu marido, dos meus filhos? Às vezes o seu filho, ele só precisa que Quais você ações, pare para montar um quebra-cabeça junto com ele. Quais ações que eu realizei, que eu fiz? Quais foram as minhas atitudes que trouxeram chateação, que trouxeram tristeza? Por que isso aconteceu? No que eu posso melhorar? Parece algo meio chato de se fazer, quando a gente já tem tanta coisa para fazer, mas é algo que pode fazer diferença no nosso dia a dia. E aí o exemplo que o Dr. Gary Chapman traz no livro é a pergunta que ele fez para um homem de negócios que tinha várias metas mirabolantes. Ele disse assim: você quer alcançar essas metas sozinho?
A questão não é se você vai alcançar ou Interessante. não, mas você quer atingir as suas metas de trabalho, as suas metas profissionais, suas metas financeiras sozinho, você quer chegar com alguém ao seu lado. Então, é importante a gente pensar nesse tipo de questão, né? Eu quero chegar ao meu ápice acadêmico solitário, né, sem o amor dos meus filhos, ou sem o amor dos meus pais, sem o amor dos meus irmãos, sem amigos, ou eu quero chegar com alguém, mesmo que demore um pouco mais para isso, mas eu quero ter alguém ao meu lado, né? Tem vários provérbios que falam sobre isso, né? Que é melhor um prato de hortaliça e com ele o amor do que um boi gordo e com ele o ódio, Sim. né? Então, às vezes a gente não consegue entender, né? Porque eu estou trabalhando tanto, estou me esforçando tanto, fazendo coisas tão importantes, ou me dedicando ao Senhor, porque alguém estaria insatisfeito ou com o seu tanque do amor vazio, né? Porque o meu filho vai procurar alegria ou atenção em outras pessoas ou em outras coisas e não construir um vínculo de amizade comigo, né? Porque ele não procura as suas necessidades, preencher essas necessidades emocionais comigo. Cada um tem a sua escolha, né? Cada cabeça é um mundo, já dizia a expressão. Mas a gente tem que ter essa sensibilidade. Uma das coisas que é muito importante na nossa fé, e o fato de nós sermos cristãos, e o fato de nós sermos protestantes, né, tradicionais, isso diz muito respeito a algumas posições que nós temos, é a nossa capacidade de autocrítica e autorreflexão. A gente nunca pode parar esse processo de autorreflexão. Eu nunca posso parar esse momento para pensar na minha vida e refletir. O que é que eu faço da minha vida hoje? Será que eu estou no caminho certo? Senhor, me ajuda a direcionar a minha vida para aquilo que realmente importa. Eu acho que essa é uma característica nossa. Eu cresci numa família protestante, numa cultura protestante, e esse é um aspecto que eu acho muito importante. Essa autocrítica e essa autorreflexão. Senhor, o que é que eu tenho que fazer na minha vida para mudar? Parece que está tudo perfeito, mas existem aqueles momentos que eu tenho que realmente parar e refletir. Será que eu estou carregando a minha cruz? Será que eu estou tomando o caminho certo? Ou será que eu simplesmente construí uma rotina que tem todas as respostas bonitinhas, que está tudo explicadinho para mim? Mas a Bíblia diz, né? Como a gente leu na nossa primeira vez, né? Coríntios 13, verso 1. Se não tiver amor, Nada serei. nada vale, E nada é aquela serei. coisa, a gente tem que parar para refletir não apenas na maneira como a gente usa as linguagens do amor em benefício do outro, a quem nós amamos, mas a gente precisa parar também para refletir como cada linguagem dessa interferiu naquilo que nós somos hoje. A forma como os nossos pais utilizaram-se dessas linguagens para se dirigir a nós, ou os nossos amigos, ou pessoas com quem a gente convivia. Será que a ausência de tempo de qualidade na minha vida, de alguma forma, interferiu negativamente naquilo que eu sou hoje? Ou a Será que ausência de seu pai... palavras de afirmação, que foi a primeira linguagem que a gente discutiu? A gente precisa parar para pensar, né? Será que alguém alguma vez me disse palavras tão negativas que essas palavras até hoje ecoam na minha mente de alguma maneira e interferem na minha vida, na minha maneira de lidar com o outro? Teve 3 momentos que eu lembrei hoje, assim, ontem à noite eu estava refletindo um pouco sobre minha vida, né, e pensando sobre como é que a linguagem, esse tempo de qualidade se formou na minha vida, e eu fui para as minhas primeiras experiências da infância, e eu estava lembrando uma figura muito importante, a figura do meu pai, claro, e sempre que ele estava em casa, ele estava assistindo alguma coisa que ele achava que era interessante, o que eu devia ver, um documentário, uma reportagem, era sempre um documentário, uma reportagem, ele me chamava, ele me gritava, eu tinha que parar tudo que estava fazendo para assistir e prestar atenção naquilo que estava sendo expresso ali naquele documentário. Então eu acho que esse sentimento de alguém chamar para compartilhar algo interessante, assistir algo interessante, isso acabou se tornando também algo importante para mim, né? Em transmitir amor através daquela forma. Uma outra coisa também que eu lembro com muito carinho e aconteceu de forma muito rara, porque
os meus avós paternos, né, o meu avô e minha avó, eles moravam em Macaé e a gente morava em Mossoró. Mas eu lembro que quando eu ia para Macaé, e olha que eu era muito pequeno nas vezes que eu fui, e meu avô ainda era vivo, meu avô me levava para cortar o cabelo. E eu lembro exatamente do meu avô segurando a minha mão, atravessando a rua, e eu lembro dessa imagem, ele segurando forte a minha mão para atravessar a rua e me levar para cortar o cabelo no lugar onde ele sempre cortava. O barbeiro tinha um óculos fundo de garrafa gigantesco. E todas as vezes que meu avô me levou para cortar o cabelo, ele dava um corte horrível e tacava álcool. Pá! Mas eu lembro com muito carinho a maneira como meu avô dedicava essa atenção a mim, me levando para cortar o cabelo e ficava conversando comigo e com o barbeiro. Assuntos diversos, eu não consigo lembrar o assunto, mas eu estava ali na cadeira sendo o centro das atenções do meu avô enquanto o barbeiro cortava o meu cabelo. Isso foi um momento especial que eu lembrei ontem. E um outro momento também que para mim era muito especial, aí já não era tão pequeno, já era na adolescência e início da vida adulta. Eu com os 17 anos, eu saía do trabalho e almoçava na casa da minha avó. E a gente ficava conversando, vovó Benedita, a gente ficava conversando sobre a Bíblia e discutindo as dúvidas que ela tinha, os textos bíblicos que ela achava estranho ou engraçado. E a gente conversava sobre esses textos e era um momento muito especial, assim, que eu tinha só eu e a minha avó. E eu ficava perguntando sobre o passado dela, sobre como era a vida dela na igreja, como é que ela começou. E a gente conversava bastante. Então eu acho que esses 3 momentos de tempo de qualidade imprimiram tempo de qualidade como uma linguagem de amor, né? Quando alguém senta comigo, dedica tempo para mim e me dá atenção, né? Me coloca no centro do mundo dela, me dando atenção, mesmo que seja por 1 segundo, o tempo de um corte de cabelo, né? Mas isso foi algo significativo na minha vida, né? É interessante, né? Como o que a gente compreende como amor está também muito relacionado às nossas experiências, nossas primeiras experiências quando a gente é criança. Exatamente. E as linguagens, elas são modificáveis, porque eu lembro que tempo de qualidade nem sempre foi uma linguagem tão forte em você. Não, eu não entendia tempo de qualidade como expressão de amor. Era uma linguagem muito forte para mim, não era tanto para você, e você enxergava mais as palavras de afirmação como algo que realmente te alimentavam mais. Exatamente. E isso foi mudando. Então a gente também tem que ter a sensibilidade para entender e para perceber quando o outro está mudando, quando as linguagens do outro estão mudando. Porque a gente amadurece com o tempo. A gente amadurece, a gente vai vivendo outras experiências de vida e vai sendo moldado. Angel, eu acho que tem pessoas que não mudam. Pode ser, mas tem pessoas, pode ser que mude. Às vezes algumas coisas mudam, né? As experiências que a gente passa. Tem que ter a sensibilidade para perceber o outro, para prestar atenção no outro, independente da linguagem que predomine nele naquele momento. E também, assim, eu acho que uma coisa que... E exercitar todas, né? A gente tem que exercitar todas as linguagens. Mas, assim, eu acho que uma coisa importante, e pelo menos para minha saúde, é esse exercício, ainda que difícil, porque eu não quero demonstrar minhas fraquezas para você. Mas a gente precisa desse exercício de aprender a expressar os nossos sentimentos, as nossas carências, as nossas necessidades, né? A gente precisa aprender a expressar aquilo que a gente precisa. E a gente precisa também que o outro compreenda, tenha sensibilidade para entender, não, essa é uma necessidade que o outro tem. Agora esse nome, Linguagens do Amor, eu posso dizer que a gente é poliglota no amor? Não, é sério, eu fiquei pensando nisso agora, né? Quando você para pra pensar no nome Linguagens do Amor. Eu acho que às vezes eu sei uma língua e eu não sei outra. Eu posso, por exemplo, eu não sei hebraico. Eu sei inglês, eu sei alemão, mas se você falar hebraico perto de mim, que você sabe bem, eu não sei. Varia. Eu não entendo nada. Varia. Então, será que no amor a gente meio que precisa ser poliglota? Mesmo que determinada linguagem não tenha o mesmo impacto sobre mim do que outra, mas eu preciso... Eu acho Por que esse nome Linguagens do Amor e não Dialetos do Amor? E aí eu acho
que é a beleza de nós vivermos numa comunidade de fé. Você não pode ser crente sozinho em casa. Por mais que seja cômodo, que você não vai ter que lidar com aquelas carnes de pescoço, aquela pessoa que você não consegue desenvolver uma linguagem do amor com ela, a igreja é exatamente isso. Porque na pluralidade da igreja, cada um tem uma linguagem do amor específica. Cada um tem uma linguagem de amor muito específica. E a igreja é esse ambiente onde, de maneira saudável, a gente tem que aprender a exercitar essas linguagens do amor de maneira diversa. Então, alguns irmãos se sentem mais amados quando você faz um serviço. Então, é aquela ovelha que reclama porque o pastor não faz uma visita, porque o pastor não faz uma ligação. Às vezes é porque essa pessoa, a linguagem do amor dela é tempo de qualidade, conversa de qualidade. Interessante você trazer para esse lado, né? Eu nunca tinha parado para pensar. Algumas pessoas é serviço. Você pode visitar. Na questão do pastoreio, pode, né? Você do relacionar o pastoreio mútuo à linguagem de amor da pessoa. Alguns realmente. irmãos, porque o que acontece? Nunca Alguns parei pra irmãos pensar. simplesmente se afastam da nossa comunidade e dizem que a comunidade não faz falta. Eu acredito que essas pessoas é porque elas acham que elas não foram alimentadas no amor ali. Elas não foram pastoreadas numa linguagem que elas conseguissem compreender. E às vezes a gente até fala, não entendo porque fulano se sentiu assim, rejeitado, porque a gente foi atrás dele, fez isso, fez aquilo outro, mas às vezes naquilo que ele mais queria, a gente não fez, aí ele se sentiu ele não amado. amado. Não amado. E aí ele sai da igreja ou sai do nosso convívio porque ele não está se sentindo alimentado ali. Agora é óbvio que tem as escolhas da pessoa também, não tem como a gente preencher 100% a necessidade do outro. Só Cristo pode fazer isso. O espaço da alma das pessoas, isso é fato. Tem coisas que a gente não pode fazer. Mas pastoreio mútuo, né? Se eu me preocupo com que meu irmão ou minha irmã se sinta alimentada espiritualmente, se sinta amado. É a responsabilidade sobre a vida do outro. Em termos de comunidade, eu tenho que exercitar diversos dons, né? Então, algumas pessoas vão se sentir realmente amadas se eu fizer alguma coisa por elas, um ato de serviço. Se eu for lá e ajudar. Às vezes é uma bobagem, gente. Às vezes é você simplesmente... É o que eu chamo de empatia. Dar uma carona para alguém. Tem que ter empatia pelo outro. Às vezes é dar uma carona, né? Mas em termos de tempo de qualidade, às vezes é exatamente chamar aquele irmão para caminhar na praia, para bater um papo. Isso faz toda a diferença. Não simplesmente dar aquele tchau, aquele oi corrido que a gente dá no domingo muitas vezes. Ou aquela palavra, olha, eu tô orando por você, ou você é importante para mim. Que é mais um clichê muitas vezes. Não que você não ore por aquela pessoa, mas muitas vezes se torna um clichê. Algumas pessoas... tô orando por você. Algumas pessoas você dá carona, você deu uma cesta básica para a pessoa, você fez muitas coisas, mas aí a pessoa se chateou. Fulano não me deu boa noite. Né? Porque algumas pessoas têm palavras de afirmação como linguagem do amor principal. Você tem que falar com a pessoa e dizer uma palavra de bênção, e dizer algum elogio, alguma palavra positiva, de incentivo, para que aquela pessoa se sinta realmente amada como parte da comunidade. Mas outras pessoas é tempo de qualidade. E aí eu acho que, com relação a tempo de qualidade, esse é o nosso maior desafio. Porque em termos de pastoreio, né, se você dividir aí quantas pessoas dá para você visitar num dia? Depende da sua agenda, da sua rotina. Uma coisa é você simplesmente fazer uma ligação, vamos dizer... Se você dedicar um dia inteiro só para visita, e uma visita de qualidade, sei lá, 3, dependendo, uma por turno, aí você só vai fazer aquilo naquele dia. Mas aí você não vai almoçar. O ideal é pelo menos um dia, né, para cada pessoa. Um dia para cada pessoa é o ideal, eu acho. Um dia para cada pessoa. Porque senão você mais cumpriu tabela do que realmente... Um mês tem quantos dias? 30, 31, dependendo. 30 dias. Então dá para 30 pessoas por dia. Eu acho que assim... 30 pessoas por mês. Por mês, 30 pessoas por mês. Se eu só fizesse isso da vida, mas não é o caso de todos. Aí você não pode fazer mais nada. Não dá nem para pagar uma conta. Não tem como. Não dá para pagar uma conta. Não dá para resolver mais nada da vida. Mas nada impede da gente fazer um plano de ação, entendeu?
Eu De sei, mas priorizar algumas nesse ponto de pessoas, vista, né? às vezes a gente espera que um pastor, então é o pastor que vai fazer visita, o que vai dar tempo de qualidade para todos os membros da igreja. Não tem. Humanamente é Não impossível. dá. Não dá. Nesse modo, então, desse ponto de vista, nós, enquanto comunidade, a gente precisa assumir essa responsabilidade de que nós temos responsabilidade uns Sobre o pelos outro. outros dentro da comunidade. Uhum. E aí eu tenho como dar mais atenção para uma pessoa, né? E aí quando outra pessoa dá mais atenção para mim, e assim um vai ajudando o outro, e a E gente um se entende vai como enchendo o corpo. tanque do outro e dando combustível para que o outro possa prosseguir na sua vida. Então, olha só, o tema, eu acho, é muito mais complexo do que simplesmente a gente imagina. Sim. Mas, basicamente, até agora a gente refletiu, né, no nosso encontro passado, que você que não assistiu, você pode assistir. A gente refletiu sobre palavras de afirmação, essas palavras de incentivo. Existem pessoas que elas só se sentem amadas e valorizadas, e elas só se sentem importantes na vida de alguém ou na vida de uma comunidade se elas recebem palavras de incentivo. Agora, existem pessoas que você pode dizer 1000 palavras de incentivo, essa pessoa só vai se sentir amada e valorizada se você der tempo de qualidade. E tempo de qualidade não é uma reunião. Tempo de qualidade é você sentar. É quando Jesus dizia, eu vou para a sua casa, né? E aí a gente via que Jesus estava numa refeição ali, estava comendo com Nossa, aquela o que ele pessoa. fez com Zaqueu, alimentou a alma de Zaqueu, eu acho que Para a pode, eternidade, pode né? ser que, né, tempo de qualidade fosse uma linguagem bem forte na vida de Zaqueu, né? Talvez. A questão é, quando o amor é comunicado na linguagem que a pessoa entende, as marcas são para sempre. E aí eu tenho a lembrança do meu avô me levando para cortar o cabelo. E nós não morávamos na mesma cidade. E quando ele faleceu, eu ainda era criança, ainda era bem pequeno. Então, assim, por que lembrar dessas coisas? Porque são aquilo que o nosso coração consegue entender, né? É a linguagem do nosso coração. Qual é a linguagem do seu coração? Qual é a linguagem do coração das pessoas que estão na sua casa? Tente entender isso. Às vezes você não está se sentindo amado. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Tente pensar qual é a linguagem do amor da pessoa a que você queria que te amasse, né? E aí, se você consegue entender a linguagem do amor dessa pessoa, aí você pode alimentar o máximo do amor dessa pessoa que você vai receber de volta. Recebe, não recebe? Recebe. É um ciclo. É um ciclo. Quebre o ciclo de desamor. Amém. Seja você a dar o primeiro passo. Seja você a tomar atitude. Tome as rédeas do seu relacionamento. Você está com um problema de comunicação com sua filha, com seu filho, com seu pai, com sua mãe. Seja você o primeiro a dar o primeiro passo de fé, né? Vai lá e demonstre amor, né? Demonstre amor. Tome uma atitude, demonstre amor. Tente refletir qual é a linguagem do amor. Tem aquela pessoa ranzinza na sua casa, tá com raiva, só faz reclamar, a sua esposa só faz reclamar. Pare para pensar qual é a linguagem do amor dela, né? É muito mais fácil para mim simplesmente classificar frescura. E aí, o outro que se dane, o outro que se resolva. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo a minha parte, o resto é frescura. Isso é mais fácil, tá? Isso é mais fácil. Mas não é o correto. Nós fomos chamados a passar pela porta estreita, né? A porta larga é a que leva à perdição. Eu sei que isso é relacionado à salvação, mas em muitos aspectos da nossa vida cristã, isso se faz presente. O caminho mais árduo é o que muitas vezes deve ser escolhido para que a gente siga por ele. Conversão não é simplesmente você levantar a mão, aceito Jesus, me converti. Conversão não é uma mudança... Envolve renúncia diária. Envolve renúncia, envolve uma mudança de vida, envolve uma mudança de mentalidade, envolve você entender o mundo com outros olhos. Isso é ser convertido, né? Isso é ser crente de verdade. Ser crente, às vezes a gente não para pensar na nossa linguagem, no nosso evangeliquez, né? Ser crente é acreditar, né? Acreditar
que Cristo Jesus nos salvou através da sua palavra e ele, através da sua ação, na morte de cruz, e ele se expressou e chegou até nós através da sua palavra. Então nós acreditamos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então ela vai lá, na divisão de juntas e medulas, ela entende a diferença entre pensamentos e intenções do coração, da alma, da psique. Nós precisamos estar atentos a essas questões. Está lá em Hebreus 4:12. Isso. Não, Hebreus 4:12? Eu creio que sim. Hebreus 4:12. É porque eu misturei com Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ser crente é acreditar nessas questões, é acreditar nisso. E essa crença real nessas coisas nos leva a uma mudança de atitude, uma mudança de olhar para o mundo. Não é uma questão de ideologia, não é uma questão ideológica, é uma questão de ação, é uma questão de atitude. Os crentes genuínos em Jesus Cristo, em sua palavra, não estão preocupados com ideologias, eles estão preocupados com ações reais. E se nós entendemos através da palavra, se nós compreendemos que Deus é amor, então a expressão de Deus no mundo e em tudo que nos cerca, elas se fazem através das nossas ações, É essa distinção, E aí amor deixa de ser apenas um conceito filosófico abstrato e se transforma em algo real. Amor é uma atitude, amor é uma decisão, amor é um ato de fé, amor realmente diz respeito a quem realmente é crente em Jesus, a quem é convertido, A quem sofreu uma transformação de vida, A linha é essa, gente, é o que a Bíblia nos expressa, E aí ou eu acredito nisso ou simplesmente eu não acredito em nada disso, Essa é a nossa fé, é isso que nós expressamos. Nós temos uma responsabilidade de amor para todos aqueles, para com todos aqueles que estão ao nosso redor, para com todos aqueles que estão ao seu redor. Qual é a linguagem do amor que é mais forte no seu coração? Como é que você se sente amado? E qual a linguagem do amor da pessoa que mais se preocupa, com quem mais você ama, com quem mais você se preocupa? Na semana passada eu disse para você fazer uma lista das pessoas, pelo menos 5 pessoas que você ama, e você declarasse amor para essas pessoas. Você dissesse, olha, eu amo você, fulano, eu te amo. E você só dissesse isso, dissesse alguma palavra de afirmação. Dessa vez, pense nas 5 pessoas que você mais ama e reflita e pense como organizar a minha agenda para dedicar um tempo de qualidade, uma conversa de qualidade para pelo menos uma dessas pessoas. Leve a pessoa que você mais ama para um momento de intimidade, de conversa. Só você e aquela pessoa para vocês conversarem, olho no olho, baterem um papo. E sem preocupação, sem lista, tipo assim, você me ama? Peraí, não, é simplesmente uma mensagem de tipo, como você está, como tem sido o seu dia, como está o seu trabalho. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu vou me esforçar, viu? Não, eu também vou me esforçar. A gente precisa estar atento a isso, tá? Porque nós, seres humanos, nós não somos seres estáticos. Esse é o que é mais mágico. A gente não é robô. A gente não é uma pessoa que fica sempre do mesmo jeito. Nós mudamos, nós somos seres plásticos, nós aprendemos coisas novas, nós mudamos o nosso modo de enxergar a realidade, o modo de enxergar o mundo. E a gente precisa se exercitar, então, nas diversas formas de expressão do amor. Mas tá bom, né, amor? Se a gente não der tempo para as pessoas terem tempo de qualidade, elas vão ficar aqui só assistindo a BBB e não vão exercitar, né? Exatamente. Então, vamos encerrar para poder então, o povo ter tempo de qualidade. O desafio da semana. Organize na sua agenda um dia especial durante essa semana
um dia para o seu filho ou para sua filha, um dia que você vai simplesmente dedicar 100% da sua atenção para essa pessoa. Celular desligado, tá? Celular Eis o desafio. desligado. Celular desligado, deixa o celular em casa. Essa era tecnológica é muito complicada. Celular desligado, tá? Se a pessoa não mora com você, vai ter que ser videochamada mesmo, tá? Mas tente exatamente se exercitar no tempo de qualidade, tá? É você sair com seu filho para jogar bola, mas você não vai só chutar a bola, você vai estar chutando a bola, sorrindo para ele, olhando olho no olho. Isso é muito importante, né? Para que as pessoas se sintam amadas, né? De que vale a existência se não tem amor? Cadê a musiquinha? Senti falta agora. O amor! O amor! Até a próxima, meus queridos. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima, nessas que são as 5 linguagens do amor.